Boa noite, grupo querido. Nós estamos aqui, mais uma terça-feira, reunidos para o nosso grupo de estudos. Esse grupo de estudos que acontece todas as terças-feiras, nesse mesmo horário, nesse mesmo link do Zoom, e que é uma ideia original do nosso querido Hamilton, que convidou muita gente maravilhosa para fazer parte, que fez e faz e vai continuar fazendo por muito tempo parte desses encontros. E a gente lembra com carinho e com gratidão do René Bertatti, René, já estou querendo colocar você, René Bertatti. Já estou querendo fazer uma junção, passado e presente, viu? Foi boa essa, descontraiu. Renato Bertatti, nosso querido, Alice Satin, Oswaldo, Marcos Castro e o René Schubert, que está hoje aqui conosco, não é René Bertatti, é René Schubert, que está hoje aqui para nos acompanhar. Renê, já receba nosso carinho, nossa gratidão pela sua presença. E nós estamos aqui, né, neste livro, continuando a leitura deste livro, que é a autobiografia do Bert Hellinger, hoje retomando na página 181, lá em cima na página, na parte que fala assim, Hellinger para o grupo. Hoje, Renê, nós temos um leitor, que é o Eurico, e temos algumas perguntas do encontro passado, que no decorrer da leitura, conforme você der o sinal da pausa, a gente pode retomar. E lembrando, pessoal, que os nossos encontros eles são sempre gravados e depois são disponibilizados no canal do YouTube do Hamilton. Então, é isso, sem mais delongas, meu caro René Schubert, eu te passo a palavra. Muito obrigado, Larissa. Prazer estar hoje à noite novamente com todos vocês, todos os presentes, todas as presentes. Sim, vamos dar sequência aí na leitura, né? Quando a gente chegar no próximo capítulo, a gente faz uma pequena pausa e quem tiver dúvidas pode escrevê-las aqui no chat ao lado, né? E quem for assistir essa gravação no YouTube pode também fazer as perguntas no próprio YouTube que acaba chegando até nós aqui, né? Por favor, Eurico, vamos dar sequência aí na leitura. Boa noite, pessoal. No que diz respeito à relação entre pais e filhos, eu ainda gostaria de abordar um tema difícil, o incesto. Por exemplo, uma moça que esteve envolvida em uma relação incestuosa com o pai não consegue se desvencilhar dele e, posteriormente, terá dificuldade para iniciar um relacionamento, se o primeiro não for resolvido com amor. Por certo, essa declaração será recebida por muitos com indignação. Contudo, esse recurso de resolver o primeiro relacionamento com amor se mostrou pertinente em inúmeras constelações. Ou será que, por medo da indignação dos outros, eu deveria privar a vítima da possibilidade de acabar com o sofrimento psíquico? Isso não é do meu feitio. Eu sempre disse o que penso e sem me preocupar com as possíveis reações, pois o que se revela nas constelações familiares não é uma visão ou uma opinião, e sim a realidade e a verdade que vem à luz. Para mim, pouco importa se são adequadas ou não aos outros. Portanto, quando se procede com indignação contra quem pratica o incesto, como fazem muitos terapeutas, por exemplo, levando-os aos tribunais, os efeitos se dão sobre a filha. Essa indignação faz muito mal. Porém, quando a filha pode dizer ao pai: eu o amei muito e por você fiz tudo. O amor é reconhecido e a filha pode separar-se do pai. Porém, nesse contexto, há que se pensar que o incesto quase sempre é um triângulo amoroso. De fato, em geral, há dois culpados. No caso do incesto entre pai e filha, quase sempre a mãe está envolvida, na medida em que se esquiva do marido e o conduz à filha como compensação. Ou então, ao levar a filha para um segundo casamento e exigir do homem mais do que dá a ele como compensação, ocorre um incesto.
Por isso, com frequência, ele ocorre entre o padrasto e a enteada. Para resolver essa dinâmica, a filha teria que dizer ao pai ou ao padrasto: fiz isso por minha mãe. E teria de dizer à mãe: fiz isso por você. Nesse momento, a dinâmica oculta é revelada e a mãe pode dizer à filha: sinto muito. O pai ou padrasto também pode dizer à filha: sinto muito. Agora vou me retirar. Então a filha também pode se retirar. Seu amor e a sua inocência foram revelados. Ela está livre e pode iniciar um novo relacionamento. Pausa aí, René. Pode pausar. Obrigado, Eurico. Essa é uma temática com a qual nós já nos, digamos, confrontamos, né, na aula de Bert Hellinger. Né? Ela é uma temática que traz uma série de imagens, de emoções. É muito interessante o que Bert Hellinger aqui fala da indignação, né? E eu vou falar um pouco disso porque apareceram algumas postagens, inclusive falando dessa questão de que Bert Hellinger é favorável ao incesto, né? Sendo que aqui a gente está lendo outra coisa, né? Existe um outro contexto aqui, né? Quando eu, por exemplo, eu estou olhando aqui para a janelinha do Eurico, e olho para ele e falo: olha, Eurico, aquilo que a Larissa fez me deixou indignado. É o cúmulo. A Larissa não fez nada, é só um exemplo. Tá? Mas aí eu falo assim, tipo, eu fiquei indignado. Como que ela pôde fazer isso comigo? Como ela pode fazer isso com você, Eurico? Né? Imediatamente se cria uma relação de uma pessoa muito grande, que é a pessoa que está indignada, e uma pessoa muito pequena que teve a ousadia, né, de fazer algo, né? Essa é uma relação de arrogância, essa é uma relação de onipotência, essa é uma relação que não conduz a uma reconciliação. O Bert Hellinger sempre falou quanto era difícil levar certas coisas à luz, exatamente porque essas dinâmicas, elas são segredos, elas são feridas dentro do sistema familiar. Levar isso à luz exige certas posturas e certas falas, principalmente nesse sentido de reconhecer aquilo que se mostra. Dentro do trabalho, né, de psicoterapia, aqueles que atendem, essa dinâmica ela não é incomum. Tá? A sedução, a erotização do infantil não é incomum. Né? E muitas vezes isso é camuflado, não é falado no sistema. Né? E a gente sabe que muitas vezes isso pode cair muito forte sobre a menina, sobre o menino, sobre a vítima. Né? No sentido de, eu fiz algo muito errado, eu sou culpada por isso, e eu preciso ser punido por isso. Né? Sendo que a gente está falando da relação de um grande, que é um pai, padrasto, mãe, madrasta, e um pequeno, filho, filha, a enteada, enteado, afilhado, afilhado. Né? Então, são dinâmicas aí pesadas dentro de um sistema, né? Podem sim causar um grande emaranhamento. A partir do momento que uma adulta numa constelação consegue dizer para a mãe: eu fiz isso por você, eu fiz isso por amor, a gente está falando das lealdades invisíveis, a gente não está falando que ela concorda, né, com o fato, a gente está falando que ela aceita que este fato aconteceu e que naquele momento ela estava intrincada, emaranhada numa dinâmica de amor, um amor oculto pela mãe. Né? Logicamente, aqui eu estou falando de forma bem genérica, cada situação tem que ser vista em sua situação específica dentro da família. Né? Quando a filha consegue dizer isso, ou seja, a evidência de um fato, e talvez até fale para o pai ou para o padrasto: eu fiz, mas eu ainda sou muito pequena para isso. Cada qual entra em seu lugar. Os grandes
pequenos, e às vezes os grandes então podem se olhar, o pai com a mãe, o padrasto com a mãe, a madrasta com o padrasto, e talvez uma ordem seja encontrada nesse sentido. Isso muitas vezes a gente vê dentro da constelação. E Bert Hellinger fala, nós vemos fios do amor, né, das ordens do amor atuando. Logicamente que aqui não estamos falando de forma leviana das relações, né? Não estamos criando uma cartilha do que pode ou não pode. É uma dinâmica, ela acontece e ela precisa ser vista dentro dos bastidores, dentro dos contextos daquele sistema familiar, né? Existem contextos específicos dentro de orfanatos, existem contextos específicos dentro de lares de transição, dentro da casa de uma mãe que tem 3 filhos e que casa novamente, né? E quais são as condições dessa relação. Então, tudo isso precisa ser olhado, visto, né? Para a gente não criar aqui uma teoria geral, né, do incesto, ou de repente pegar o Bert Hellinger e falar, o Bert Hellinger acabou de falar isso aqui, olha só, ele é a favor. Não, está falando de uma dinâmica, né? E como essa dinâmica, inclusive falando o quanto ela é pesada sobre a mulher, sobre o homem, sobre o menino, sobre a menina, que acaba sendo vítima dessa dinâmica, né? E lógico, ele fala uma outra coisa aqui que é muito importante. É muito importante que o terapeuta, psicoterapeuta, o médico, ou seja, o ajudante, trabalhe essa questão, para que ele não fique indignado com o sistema do nosso cliente. Como que eu vou conseguir disponibilizar a ajuda, ou talvez a minha postura retirada, se na verdade a minha postura não é retirada, ao contrário, é uma postura bélica? Não, temos que fazer algo em relação a isso. E muitas vezes eu entro numa dinâmica de exclusão. Ao invés de trabalhar uma possível reconciliação naquele sistema, eu estou entrando em algo agressivo, bélico, excludente. Ele é mau, ela é má, e você é boa, né? Quer dizer, isso os nossos clientes já conhecem. Muitas vezes eles vão procurar a constelação exatamente porque eles buscam um outro olhar, eles buscam uma outra amplitude, que muitas vezes reconhece tal como se mostra, e com o tempo esses lugares vão novamente se encontrando, não apagando o fato, mas apesar daquele fato, eu sigo em frente. É um pouco isso, né? Trabalhamos aí a autorresponsabilização e também a responsabilização ou consequência sobre aqueles que são os feitores. Então, só para fazer um parênteses assim nessa temática aqui do incesto, vamos agora para o capítulo, né, dos abortos. Você acha que é pontual, Larissa, a gente trazer, então, as perguntas que ficaram da última vez? Ou a gente segue a leitura? Eu acho que eu estava revisando aqui as perguntas, eu acho que a gente consegue seguir e unir um bloco de perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, já pode ir deixando no chat e quando terminar esse capítulo, ou quando você achar importante, a gente faz a pausa desse bloco, dá para incluir. Maravilha. Algum de vocês, alguém gostaria de fazer uma pergunta sobre esse trecho que fala tanto da indignação quanto do incesto? Ou gostaria de fazer alguma colocação de seu trabalho, de sua visão terapêutica? Ok, então eu vou pedir para o Eurico seguir com a leitura. Por favor, Eurico. Capítulo 15, o aborto. Quando comecei a trabalhar com as constelações, ainda partia do princípio de que as crianças abortadas não pertenciam ao sistema como um todo, mas ao relacionamento íntimo e, portanto, secreto dos pais. Por isso, na época, supus que também não deveria falar aos próprios filhos de um aborto.
sobretudo graças ao trabalho de Sophie, minha segunda esposa, que desenvolveu as constelações familiares até chegar às novas constelações, foi possível reconhecer que as crianças abortadas devem ser levadas em conta no sistema familiar. Digo aqui, logo no início, minhas argumentações sobre o aborto. Algo que escandalizará muitos no sistema familiar, o aborto é sentido como um assassinato no nível do inconsciente. Essa declaração nada tem a ver com os meus conceitos morais, pessoais, nem com a adesão a proibições eclesiásticas ou convicções conservadoras. Nunca me deixei monopolizar por orientações políticas de nenhum partido, nem por diretrizes sociais e religiosas. Sou totalmente livre e olho apenas para o que se mostra e constitui a realidade, trabalhando de modo puramente fenomenológico e empírico. Milhares de constelações familiares demonstraram que o aborto é visto como um assassinato. No sistema familiar, não se questiona se o que se revela é adequado ou não para alguém. Como os filhos abortados são membros plenos do sistema familiar, os filhos vivos precisam saber deles, pois as constelações mostraram que os primeiros contam como irmãos plenos. Se forem silenciados, ocorrerá uma violação da hierarquia, com as conhecidas consequências graves. Uma mulher, por exemplo, sofre 2 abortos e em seguida tem o primeiro filho. No nível do inconsciente, esse entrará em primeiro lugar em vez do terceiro na hierarquia dos irmãos, se não souber das crianças abortadas. Por conseguinte, essa criança passará a vida sob forte pressão. Com frequência, se sentirá responsável por tudo e acreditará que tem que realizar muitas coisas. Contudo, apesar de seus intensos esforços, não terá o merecido sucesso. Muitas vezes, esse comportamento também influi em uma ulterior relação de casal. O equilíbrio entre o dar e o receber é perturbado, uma vez que esse filho acredita ser muito cobrado no relacionamento. Desse modo, talvez satisfaça todos os desejos do parceiro sem esperar pela contrapartida, e, no pior dos casos, até a rejeita. Inconscientemente, essa postura o leva a escolher um parceiro que, por exemplo, em razão de um distúrbio narcisista de personalidade, sempre exige, mas nunca oferece algo em troca. Essas uniões estão fadadas ao fracasso, pois, com o passar do tempo, aquele que apenas toma sem dar acaba acaba se irritando e vai embora. Mesmo que esse filho saiba apenas na idade adulta dos irmãos abortados, assumirá seu devido lugar na sequência dos irmãos. A hierarquia é restabelecida, a pressão termina e, como é possível observar, muitas vezes o relacionamento entre parceiros. Contudo, os abortos têm efeitos mais dramáticos para os filhos vivos, pois pode acontecer de um filho identificar-se em nível inconsciente com o irmão abortado e ser impelido para a morte. Ou, então, o filho assume a sensação do abortado de ter sido rejeitado e se torna agressivo. Há alguns anos, durante o congresso na Espanha, uma mulher de origem sul-americana, mãe de um menino de 7 anos, constelou sua família. O filho era tão agressivo que a mulher já não sabia o que fazer com ele. A constelação mostrou que o menino se sentia atraído por uma pessoa ausente. Constatou-se que a mulher tinha sofrido muitos abortos. Por conseguinte,
os filhos abortados foram inseridos no sistema familiar e o representante do menino logo ficou em paz. Portanto, o filho havia esperado que a mãe desse seu amor também aos filhos abortados. Depois dessa constelação, um juiz que participava do congresso pediu a palavra. Ele relatou suas experiências com mulheres e seus filhos, que muitas vezes eram tão agressivos que as mães tinham medo deles. Chegavam a chamar a polícia, pois já não sabiam como lidar com eles. O juiz contou que anos antes da regulamentação do prazo para o aborto na Espanha, não houvera nenhum caso do tipo. Depois, a proibição da interrupção da gestação, embora ainda fosse vigente, passou a ter uma aplicação mais liberal. Inicialmente, houve 3 ou 4 casos de crianças muito agressivas por ano. Após 12 meses, foram 20. Um ano depois, 200. A agressão dos filhos dirigia-se sempre à mãe, nunca ao pai. Qual a melhor maneira de contar aos filhos sobre um aborto? Em uma comemoração de aniversário, por exemplo, pode-se colocar um prato a mais na mesa e dizer: mais uma pessoa tem lugar nessa mesa. É seu irmão ou sua irmã, mas ele ou ela morreu. Se a criança olhar para o irmão abortado e lhe disser: você tem um lugar em meu coração, ela receberá a bênção desse irmão. A dificuldade no caso do aborto é o fato dele estar amplamente ligado à ilusão de que se pode desfazer alguma coisa. A criança é tratada como algo que se pode dispor como se bem entende. Não é vista como um semelhante, porém, como a filha de um casal realmente está presente e atua no sistema familiar. Por isso, o aborto tem sempre um efeito drástico sobre a relação do casal, que, em geral, separa-se em seguida. De fato, para usar a mesma metáfora, o parceiro também é abortado com a criança. O amor não costuma tolerar isso. Se o aborto ocorrer em um casamento, com frequência, a relação sexual termina depois dele. Esse é o caso, sobretudo quando aborto é reprimido. Em princípio, após um aborto, a mulher já não está mais disponível para o homem, pois parte dela permanece com a criança. O homem lhe diz: você está sempre com a cabeça em outro lugar, nunca totalmente comigo. Por isso é importante que o homem saiba o que acontece dentro da mulher após um aborto. Assim, ele poderá entendê-la melhor e aceitar o fato de que ela só está parcialmente disponível para ele e a família. Contudo, se ele quiser mais do que ela é capaz de lhe dar, às vezes a ela só restará como única saída deixá-lo. No entanto, um aborto resultante de outro relacionamento também influi no relacionamento atual e reduz a união. Mesmo quando o novo homem sabe dele, não pode fazer nada, pois, devido ao aborto, ainda predomina uma forte ligação com o antigo relacionamento. Sobretudo porque, por ter ocorrido antes, ele tem prioridade em relação ao segundo. Com frequência, quando ocorre um aborto, o homem tenta eximir-se da responsabilidade e atribuí-la à mulher. Porém, a responsabilidade cabe integralmente aos pais. De todo modo, a mulher nunca pode furtar-se a responsabilidade, uma vez que tomou a última decisão. Em contrapartida, o homem só estaria livre se fosse integralmente franco com a mulher e a criança, mesmo que não tenha sabido do aborto, por isso não tenha precisado tomar nenhuma decisão, está envolvido nele, pois, se mais tarde vier a saber do aborto, haverá de se perguntar como teria se comportado.
O aborto é um caso extremo de tomar e dar. A criança dá tudo e os pais recebem tudo, mesmo sem saber de nada. O pai recebeu tudo, dependendo de como teria sido seu comportamento com a mulher e a criança. Por isso, a mulher tem de informar o homem sobre o aborto. Minha observação é que, em geral, o aborto tem consequências muito mais graves do que a aceitação da criança. Por isso, a declaração "minha barriga me pertence" deveria ser alterada para "minha barriga me pertence com todas as consequências". O peso que se carrega com um aborto é essencialmente maior do que quando se tem a criança. Isso porque, sejam quais forem as justificativas ou explicações para um aborto, os pais sempre pagam por ele, sobretudo a mulher. Muitas vezes, ela o espia quando não encontra outro parceiro ou não consegue manter-se com ele. Também são frequentes os casos de doenças graves, como expiação pelo aborto de um filho. Foi o que observei em constelações com doentes de câncer. A expiação nada mais é do que a tentativa de compensar algo com o mesmo sofrimento e o mesmo destino, para que o indivíduo possa sentir-se melhor. Mas para quem olha aquele que expia, para a criança abortada ou para si próprio? Quando alguém expia uma culpa, fecha os olhos, não olha para quem feriu ou prejudicou. Olha apenas para si próprio e o outro permanece sozinho. Nesse contexto, observei mais uma coisa interessante. Após um aborto, muitas mulheres têm nos olhos a expressão de grande saudade que atrai os homens. Porém, essa saudade dirige-se a outro lugar, geralmente a criança abortada. O homem não sabe disso e quer salvar a mulher. Mas o que pode fazer de fato? Nada, pois essa saudade não se dirige a ele, e sim à criança abortada. Se mesmo assim ele quiser ajudar, dará mais do que a mulher poderá receber. Com isso, o equilíbrio entre o dar e o receber é ameaçado, e o fracasso no relacionamento é pré-programado. Qual seria a solução no caso de um aborto? Aceitar ou trazer de volta para a família a criança abortada que foi afastada? Isso se dá por meio do luto, que se mostra em dor profunda. Desse modo, a criança passa a ser vista. Quando se trabalha na constelação familiar com um casal que teve um filho abortado, pode-se proceder da seguinte maneira: dizer-lhes para olharem para essa criança, pousarem a mão em sua cabeça. Isso gera um contato. Se a criança for vista, virão as lágrimas. Com elas, o amor flui até a criança que é consolada. A dor dignifica e a reconcilia com os pais. A mãe poderá, então, dizer: sou sua mãe e você é meu filho. Agora o tomo como meu filho, lhe dou um lugar em meu coração. E o pai poderá dizer o mesmo. Isso traz alívio, que, no entanto, nunca é completo, pois o que aconteceu não pode ser anulado. O luto em comum e a reinserção da criança na família tornam a unir o casal, que havia sido separado pelo aborto. Porém, não é a mesma relação de antes, pois ela atravessou um processo de morte. Ainda que tenham se reencontrado, os parceiros já não têm a mesma intimidade descontraída de antes. Ao mesmo tempo, a relação é fortalecida com o reconhecimento da culpa comum a ambos. Contudo, também a culpa precisa passar depois de algum tempo. Isso faz bem não apenas aos culpados, mas também às vítimas. Portanto, quando a dor pelo filho abortado emerge, é mantida no coração. Essa situação é um bom exercício,
os pais carregam o filho interiormente ou o pegarem pela mão e lhe mostrarem o mundo. Após cerca de 1 ano, com muita consideração e respeito, pode-se permitir que a criança retorne à morte e assim morra de fato. Com o sofrimento em comum dos pais, a relação ganha plenitude, que, em efeito, chega a superar a serenidade e a alegria superficiais de antes. Essa é a compensação por terem reconhecido o filho. Em sua memória, ainda se pode fazer algo bom, que do contrário não teria sido feito, e não precisa ser nada grandioso. Obrigado, Eurico. Obrigado por essa longa leitura. Nós tivemos, né, na leitura da obra de Sophie Hellinger, um longo capítulo, né, onde ela falava sobre a questão, né, das crianças abortadas e de suas consequências. E eu gostaria de aproveitar essa leitura que o Eurico fez e falar apenas de uma situação que aconteceu recentemente, de um caso que eu acompanhei, onde a mulher, que é uma terapeuta, traz exatamente um forte sentimento de morte. Ela constantemente pensava em morrer, nunca havia tentado isso, mas ela falava, eu estou há tempo demais aqui. E ela falava que a morte a encantava. Esse era o termo. E conforme fomos conversando, ela conta que a filha dela está, inclusive, fazendo um estudo a partir da morte, né? E que a filha é muito interessada, apesar de ser uma moça nova, sobre a temática da morte. Conforme fomos fazendo o genograma dela, ela falou, antes da minha filha, houveram relações anteriores e houveram abortos provocados, né? Existe uma distinção aqui entre os abortos espontâneos e os provocados. E quando a gente colocou isso no campo, ficou claro que essas crianças, na verdade, nunca receberam um lugar. Por quais razões, né? Depois, a mãe não podia dedicar-se àquelas crianças. E ela rapidamente procurou uma solução para isso, né? E no segundo caso, ela quis até manter a criança, mas o parceiro, à época, era um homem casado, disse que ela não podia ter essa criança, que ela acabaria com a posição, o status social dele, e ela também cometeu o aborto. Conforme a gente foi colocando isso no campo, ela entrou em contato com a morte. E ela falou, eu sinto um encanto. E aí, vamos trabalhando exatamente para olhar para estas duas crianças que mostraram uma menina e um menino para ela. Conversasse com elas. E existem frases específicas, né, que Bert Hellinger usa, né, frases de solução. Né? No caso de aborto, né, uma delas fui eu. Eu sou responsável pela sua morte. Eu matei você. E as crianças que primeiro não olhavam, partiram a olhar para essa ciência. E, por último, ela pôde olhar para a filha. E aí ela descobriu que essa filha, há muito tempo, sabia desses abortos. Assunto sobre o qual nunca foi tocado, nunca foi falado, mas ela estava em contato também. Ou seja, a temática morte, no caso desta mulher, era uma saudade, né? Como Bert Hellinger fala, né? Só uma mulher sabe o quanto isso mexe. E aí fica um olhar de saudade, uma saudade até um luto que não foi feito. E logicamente a constelação familiar aqui não é para pagar nada, não é para fazer sumir, ao contrário, é para trazer, deixar um lugar bem estabelecido,
e que a partir disso se possa, então, fazer um luto, seguir em frente. Como muitas vezes acontece numa constelação, quando isso aparece, a mulher ela fica por muito tempo mexida, né? Então isso leva um tempo e provavelmente é o próprio luto, né? Um luto mais talvez abstrato, semântico, né? Porque o luto do corpo aconteceu, né? Há muito tempo atrás, mas ele foi secretado, né? Ele não se podia falar disso, não podia se olhar para isso. E isso muitas vezes causa essas consequências tão pesadas, esses destinos tão pesados que Bert Hellinger falou. Então, é uma temática muito cara para as constelações, né? E Bert Hellinger fala, né, num dos textos, né, quem pertence à família, ele fala, né, os vivos e os não vivos, né, os filhos nascidos e os não nascidos, os abortos espontâneos e os provocados. Hoje em dia nós temos muitos casos de inseminações artificiais e muitas vezes acabam acontecendo muitas perdas, né? E isso é trabalhado por essas mulheres muitas vezes no campo das constelações, né? Que não são simplesmente experimentos in vitro, né? Aquilo lá é o óvulo da mulher e muitas vezes aquilo estava no corpo dela e aquilo acaba sendo expelido. Existem várias explicações para isso, químicas, biológicas, mas a sensação no corpo feminino é de perda. Né? Houve uma perda, às vezes, a gente está falando de 6 óvulos inseminados. Né? Bom, cada caso vai se mostrar de uma forma, então isso é uma temática que tem aparecido, né, nos trabalhos de constelação familiar. Nós temos alguns consteladores que, inclusive, estudam isso, né, olham com carinho para essa temática, muitas vezes por questão da área médica, e sabem dessa consequência posterior para as mulheres. Né? Então, a gente está falando aqui, sim, bastante da mulher. Bert Hellinger deixa claro que é uma questão, uma corresponsabilidade do pai e da mãe, mas aqui fica muito marcada essa coisa do corpo feminino, né? Como isso marca o corpo feminino. Alguém gostaria... eu vi, Vera, eu vi tua pergunta, a gente já vai para a sua pergunta, Vera, mas em relação a essa temática do aborto, alguém gostaria de fazer uma colocação? Alguém gostaria de abrir o microfone, falar da sua experiência? Né? O espaço do grupo de estudos é para isso. Renê, eu queria fazer uma pergunta. Por favor, Mônica. Se uma mãe não teve vários abortos, né, dentre esses abortos provocados e outros não deu lugar para esses filhos, o que acontece? Uma das coisas que o Bert Hellinger fala, que é muito clara, são as consequências sobre o casal, né? O homem e a mulher, e sobre a sexualidade desse casal, né? Que às vezes está fadada ao fracasso ou à extinção, né? A separação. E existem consequências sobre os filhos vivos. Né? Os filhos vivos, primeiro que eles estão, como que se diz, deslocados. Eles acreditam que é o primeiro, segundo, terceiro filho, e na verdade eles são o sexto, sétimo, oitavo filho. Né? Nem sabe o lugar, né? Nem sabe o lugar dele. Exato, exato. Esse não saber o lugar, pelos estudos que foram feitos, inclusive, né, Alfred Adler, quando ele estudou a hierarquia entre irmãos, o Karl Koenig, né, que dentro da antroposofia também estudou esse lugar dos irmãos, quer dizer, o ranking dos irmãos, isso tem uma dinâmica na nossa personalidade. Se nós somos filho único, se nós somos caçula, segundogênito, primogênito. E é aquela coisa, as crianças, isso é uma coisa que se sabe hoje, né? Cientificamente, no útero materno fica registrado todos os parceiros sexuais que ela já teve. Né? É como se, de repente, o útero fosse uma lousa que marcasse as coisas. Todas as crianças que passaram pelo útero materno conhecem a história daquele útero. Aquilo é a casa delas. Ou seja, de uma forma celular, essas crianças sabem que alguém já passou lá antes. Elas não são a primeira, né, que estão passando
celular. Né? Então, existe uma história, só que essa história no registro celular, ela não está aqui, né? Ela não está na nossa consciência, mas ela está em nosso corpo. Se essas crianças não são reconhecidas, a gente acaba tendo uma dinâmica do quê? De exclusão. Né? De exclusão total, né? Isso não faz parte. Né? Esse passado eu quero esquecer. Né? Isso não existiu para mim. Só que, assim, isso existe no corpo da mulher, isso existe no corpo do pai, que muitas vezes é uma pessoa que às vezes pediu para que isso acontecesse. Isso existe no corpo dessas crianças que nasceram depois. Ou seja, Bert Hellinger, nesse momento, fala de uma desordem. Né? Uma desordem, tanto no equilíbrio entre dar e tomar, quanto na hierarquia e precedência. Um exemplo que me vem à cabeça muito forte foi sim. Não, mas foi um exemplo de reconciliação nesse caso. Foi de um casal norte-americano. Isso aconteceu há mais ou menos 6 anos atrás. Eles tentavam por muito tempo fazer inseminações artificiais, né, in vitro. E ela teve um total de 6 abortos. Né? E aí eles desistiram, os dois desistiram. Eles falavam, não, isso é muito doído. Né? Os dois juntos, viveram juntos essas perdas. Eles falaram, não, isso é muito doído, a gente não vai mais tentar. 1 ano depois que eles decidiram não tentar mais, vieram os gêmeos. Eles tiveram, biologicamente, sem inseminação, 2 irmãos gêmeos. E aí eles fizeram uma foto recentemente da família. Então tá o pai, tá a mãe, e aí eles estão segurando a imagem de crianças um tanto quanto borradas, e aí depois das 6 crianças vêm as 2 crianças vivas. Quer dizer, é uma forma simbólica de olhar para isso. Do lugar, né? Olha, mas eu queria dar um exemplo assim, de trágico. Né? Dentro da minha família, né? A minha avó, ela teve mais de 10 abortos, uns 12, né? E ela falava isso com a naturalidade, assim, ela não sabia. A gente acha, né, que ela provocou alguns e perdeu alguns, né, pelo volume. Mas ela falava isso até para o padeiro que vinha entregar pão, entendeu? Assim, eu era criança, eu escutava essa história, assim, como se fosse uma coisa normal. E depois aí ela teve, não sei em que ordem, né, mas aí ela teve 4 filhos e desses 4 perdeu um, né? Depois já adulto não, criança, né? Eu fico pensando, né? Minha mãe e meus tios, né? Tudo fora da casinha, né? No sentido de ordem, de lugar, de tudo, né? Mesmo sabendo, né? Que a mãe passou por isso, mas internamente, né? Como é que fica, né? Complicado. Existe uma cliente minha que contou uma história parecida. Né? A gente sabe que as gerações mais antigas, principalmente em comunidades agrícolas, elas tinham muitos relatos de aborto, às vezes pelas condições difíceis, né? da vida difícil que levava. Né? E eu tive um cliente que me contou a história, né? Que a mãe dele teve ele numa plantação de milho. Ela sentiu as dores do parto, acocorou e ela fez o parto. E ela contava para ele que ele foi o segundo que vingou, de 8 que não tinham vingado. Então, foram 10 no total, 8 morreram, mas ela falava isso. E, inclusive, ela falava com dor, com tristeza. E aí você tem uma outra postura. Tem uma postura não de exclusão, mas sim de inclusão. Né, de reconhecimento daquele lugar, e ele sempre soube que ele era o caçula, né? Ele era o 10º filho. Ele tinha um irmão mais velho, né? Que era o 9º filho, ele era o 10º filho, depois de 8 abortos que aconteceram aí. Outra, né? Então, teve a expressão da dor, né? No caso, né? É isso? Teve a expressão da dor nesse caso, né? Minha avó, acho que não. E aí, voltou? Tá ouvindo? Eu acho que eu caí, né?
Não. Renê, a gente está te escutando, mas a sua imagem ficou travada. Ah, é. Ele travou, mas ele tem dois perfis dele aqui. Vamos ver se foi algum problema com a internet. Eu acho que eu voltei agora. Voltou. Larissa, não te ouvi. Voltou com louvor. Eu não sei o que aconteceu, desculpa, gente. Eu só vi que travou tudo. Mas é isso, acho que é muito doloroso, né? Eu fico pensando assim, né? Como isso reverberou na família no geral, né? Sim. Cada história ela se mostra de uma forma, né? Não quer dizer que necessariamente o aborto, a história do aborto, vá gerar repercussões negativas. Depende muito de como isso foi trabalhado dentro da família, como o casal fez o luto e muitas vezes como o casal conseguiu incluir então esse rebento, né, que não pôde vir, ou talvez esse histórico que os dois partilham, né, de um aborto provocado, com os seus filhos, né? Então, Bert Hellinger depois percebeu que era importante que essas crianças depois soubessem que sim, havia uma história antes delas, né? Então, se os pais conseguem trazer isso para os filhos, talvez, como o Bert Hellinger falou, no aniversário, né, colocar um prato a mais e falar, ó, mas era muitos anos atrás, né? Minha avó não tinha essa cabeça, né? E falava até que ela escondia essas gravidez. Eu acho que não partilhava tudo com o meu avô, não. Eu não conhecia. Ela eu conhecia. O avô não. Sim. Né? Então, uma coisa mais punk, né? Sim. Dolorosa. Nossos pais têm segredos, nossos avós têm segredos, nossos bisavós têm segredos. Né? Então fica assim, o fantasma da exclusão, né? Ronda o sistema, né? Uma loucura. Exato. Na verdade, é difícil a gente falar de um sistema onde não hajam dinâmicas de exclusão, de preconceito, de racismo, de doenças. Então, são formas que o sistema tem de se equilibrar e colocar em equilíbrio, em homeostase, aí, as ordens do amor. Então, se uma falha aconteceu lá atrás, né, na quarta geração, né, uma falha que eu digo, uma interrupção, uma exclusão, isso vai sendo levado até que surja um descendente que, de certa forma, olha com amor para esse lugar. Sim. E tem uma postura diferente dos seus ancestrais, porque os ancestrais não puderam, naquela época, ter essa postura. Né? E aí, a partir daquele momento, essa postura que eu tenho hoje, ela vai reverberando para trás e vai libertando os que vêm depois. Por exemplo, eu já fiz algumas coisas assim. Eu te dar um lugar para essas, né? Essas perdas todas da minha avó, mas com carinho. Acho que ela não, sabe, não tinha essa coisa consciente, né? Sim. Sem julgamento. Sim. O Bert Hellinger ele fala de uma meditação, né? Que pode ser feita por qualquer pessoa, né? Por homens, mulheres, de olharmos, né, para os nossos pais, né? E olharmos de uma forma bem, né, do nosso lugar de pequeno, olhar os nossos pais, né? Isso, olhar os nossos pais grandes, atrás dos nossos pais, os nossos avós, atrás dos avós, os bisavós, e aí permitir que lugares vazios possam ser preenchidos por aqueles que precisam de um lugar. Então a gente não sabe a história, mas a gente deixa esses lugares serem ocupados e aí a gente olha para muito além do nosso sistema familiar, meio que tentando ampliar o nosso coração para esses muitos lugares que nos precederam. Lugares bonito, né? Legal, de vivos e de não vivos. Né? É um exemplo de uma meditação. Ai, obrigado, adorei. Muito bom. Imagina. Obrigado pela sua colocação. Não, valeu. Geraldo, por favor, pode abrir seu microfone. Boa noite, Renê. Boa noite, os demais colegas de sala. Renê, aqui no início da página 187,
gostaria que você comentasse um pouco mais. O aborto é um caso extremo de tomar e dar. A criança dá tudo e os pais recebem tudo. Nesse caso, provavelmente a gente está falando de um aborto provocado. A vida que foi dada pelos pais, ela é tomada de volta, né? Então, é como se eu dissesse, a sua vida vai ser curta. Você não vai nascer. Você não vai seguir. Você nos deve isso, né? E aí eu vou falar alguns exemplos. Eu sou muito nova para ter filho. Eu não tenho condição financeira para ter um filho. Nossos pais não concordam com o nosso casamento, né? Quer dizer, existe um porquê, né? E muitas vezes esse é um porquê de várias camadas aí. Mas no momento do ato, o que eu estou falando para a criança é a bola dourada, né? A bola dourada que eu dei, eu pego de volta, né? Falo, não é para você, é para o próximo. Então você não vai seguir com essa bola dourada. Talvez teu irmão, o teu próximo irmão, vá seguir com essa bola dourada. E por isso que muitas vezes a gente vê uma dinâmica oculta destas crianças que foram abortadas terem muito raiva dos vivos. Né? E muitas vezes os vivos, os irmãos vivos, sentirem esta raiva, sentirem algo não está bem, eu devo algo, né? E não é algo que eles devem aos pais, é algo que os pais devem ao irmão não nascido, né? Então, um pouco disso, né? É uma interrupção, um movimento interrompido, só que é um movimento interrompido drástico, porque ele não tem segmento. É aquela coisa, eu interrompi a tua vida. Então, é aquela coisa, te dei um pirulito, você deu a primeira lambida, nossa, que gostoso, eu pego de volta, falo, mas não é para você. Né? Então, é um exemplo meio cartunesco aí, mas é aquela coisa, eu simplesmente não permito que você usufrua daquele presente dado que é a vida. Né? A frase do Bert Hellinger é a única herança que basta é a vida. Né? Quer dizer, é a maior herança que recebemos de nossos pais. Nesse caso aqui, a gente percebe uma negativa da herança. Não, você não segue. E a criança, por amor aos pais, ela dá. Ela fala, ok. Só que, né, ela acaba ficando sem um lugar. E a gente percebe muitas vezes essas crianças que foram abortadas, um aborto natural, que foram choradas, que foram doídas, né, para o pai e para a mãe, muitas vezes elas olham com muito carinho para o pai e para a mãe e para os irmãos, porque elas sentem que elas têm um lugar, né, no coração do pai e da mãe. Elas não se sentem retiradas da vida ou não pertencentes à vida, elas se sentem parte do corpo do pai e da mãe. Então, postura, né? Quer dizer, como que foi essa história? Né? E é interessante que, conforme na anamnese a gente vai conversando com o cliente, a gente percebe características muito específicas de como se deu o aborto. Né? E qual que era o contexto, qual que eram os bastidores. Muitas vezes esse aborto não é um pedido do marido, do namorado, do companheiro, mas às vezes da mãe, né? Da mãe. E aí a gente está falando de como isso pesa, né? Como isso vai pesar para a avó, como isso vai pesar para a mãe. Então, tudo isso precisa ser colocado para aí termos tanto as justas razões do campo, como o fato em si, doído do jeito que ele é, e suas consequências para os vivos. Então, é aquela coisa, a vida ela não é uma coisa, né, o Berto sempre falava, né, ela não é um jogo, né, ela não é uma brincadeira, é vida ou morte o tempo todo, né? Então essa vida que corre nas minhas veias, ela é um presente muito precioso que meu pai e minha mãe deram, que meu avô e minha avó deram e assim por diante, né, meus ancestrais deram, né? Ser privado desse, e eu vou falar de direito não no sentido da lei,
né? Mas esse direito de pertencimento gera outros tipos de sombra, não só para aqueles que causaram, né, que é papai e mamãe, mas também para este que não pôde vir sobre aqueles que vêm depois. Ajuda, mais ou menos? Com certeza. Obrigado. É interessante que você selecione essa frase, Geraldo, porque assim, eu vou perguntar para os colegas, mas eu acho que é a primeira vez que a gente lê dessa forma. Tá? A gente já leu outras vezes aqui no grupo de estudos sobre aborto, mas é a primeira vez que Bert Hellinger fala dessa forma. Nos seminários, principalmente no final, aqui no Brasil, ele chegava a tocar esse assunto, mas a Sofia ela tem um olhar, ela tem um trabalho muito forte com essa temática, né? Então, é interessante ler dessa forma e o Geraldo fazer esse recorte aí para nós. Larissa, onde está você? Eu não vejo o seu... Ah, você está aí, desculpa, Larissa. Vamos seguir para as perguntas na ordem que elas estão aqui agora no chat. Aí eu vou primeiro para a da Vera. Sim. Vera, você consegue abrir seu microfone para você fazer a sua pergunta? Ou você quer que eu leia? Posso falar. Joia. Então, parece que há todo um estímulo para as escolas, né? Professor, direção, denunciar para conselho tutelar quando há desconfiança de uma criança que está sendo abusada. Então, eu queria saber como é que fica essa questão. Dentro da ordem da ajuda, até onde que essa indignação que aparece com o professor, com a direção. Perfeito. Perfeita a sua colocação, Vera. Isso também acontece em relação à psicologia, né? Segundo o nosso código de ética, a orientação é que façamos uma denúncia, né? Quando soubermos de uma história assim, né? Para os conselhos tutelares ou então para a vara de família e infância. O olhar que o Bert Hellinger traz aqui é um outro olhar, né? Realmente é muito complicado para o professor entrar nesse lugar, e é complicado ele não entrar nesse lugar, porque às vezes o professor é o único que vê, né? Porque a criança começa a se comportar de um jeito diferente, o desempenho dela na escola muda, e muitas vezes a criança conta para o professor, ela não conta para a mãe, ela não conta para o pai, mas ela conta para a professora porque ela tem vergonha, ela tem medo, né, de que ela tenha feito algo errado dentro de casa, e às vezes com a professora, com o professor, às vezes com o monitor de sala de aula, acaba contando, né? E a postura, assim, da instituição, e aí é totalmente diferente a postura do profissional para a instituição. A postura da instituição, então, é a denúncia. Isso, então, vai entrar dentro da lei, e aí o percurso segue, né? Ele tem vida, a pasta tem vida própria a partir daí. Quando é possível, né? E aí agora eu estou falando da escola da Angélica Olveira, do CUDEC, né? Uma escola que segue aí as ordens do amor, né? Que é baseada nos preceitos de Bert Hellinger. Quando é possível você trazer esses pais e até o autor, o perpetrador, para a cena e abrir isso, falar sobre isso, as consequências são outras. E aí a gente não está falando de lei no sentido da lei dos homens, a gente não está falando de polícia aqui, a gente está falando de uma possibilidade de um olhar terapêutico sobre o sistema. Essa é uma questão de saia justa para muitos terapeutas, tá, Vera? Né? Porque para muitos é preciso denunciar, só que eu já vi os dois lados, né? Eu já vi a denúncia e as consequências que essa denúncia tem sobre a criança. E, sinceramente, eu acho que ficou pior do que estava. E eu não estou defendendo aqui o agressor. Mas a questão é, muitas vezes a criança é retirada do lar. Ela é retirada tanto do pai quanto da mãe. E ela é colocada numa casa de passagem, ou então num abrigo, onde, às vezes, por causa das condições, as violências vão ser outras, de outro nível. E ela se sente culpada e excluída do seu sistema.
Então, é como se você validasse, você fez algo muito errado, né? Quando você consegue conversar, eu tive um caso de um pai, que foi no ambulatório, e aqui a gente está falando de violência física, não violência sexual. Mas a mãe entrou na sala e a mãe estava muito machucada, 3 filhas, e as 3 meninas machucadas, todas com medo. E aí ela falou para mim, ela falou, olha, meu parceiro, né, o pai das meninas, ele está lá fora e ele está armado. É interessante que ele permitiu que ela levasse as meninas e ela mesma para o ambulatório. E aí eu convidei ele para entrar. Perguntei para as meninas e para elas se elas queriam permanecer na sala junto ou queriam ficar lá fora. E eu escutei esse rapaz. Esse rapaz tinha problemas com drogas, com álcool. E quando a gente começou a falar dos machucados da esposa e da filha, ele começou a chorar muito. E aí o que eu perguntei para ele foi exatamente: devo tratar as suas filhas e a sua esposa como paciente, ou devo tratar você como um paciente, né? Tivemos alguns encontros até finalmente ele iniciar um tratamento para ele. Mas o espaço que foi oferecido não foi um espaço de julgamento, foi um espaço onde se podia falar daquilo que era tão difícil dentro daquele sistema. Sim, essa mulher, depois que ele estava em tratamento, ela conseguiu se separar. A violência ela foi muito grande para haver um perdão, né? E ela não conseguia fazer isso. Só que já que ele estava sendo atendido, eles conseguiram fazer uma separação que não fosse tão pesada para as meninas, né? E o pai e a mãe não ficavam separados das filhas. Aí, exatamente essa é a saia justa entre um espaço onde você consegue ampliar ou um espaço onde você, de repente, fecha. Eu entendo que a escola ela tem um dever de denunciar se isso chega aos ouvidos, né, dela. Né? Existe um código aí, existe a lei. Agora, terapeuticamente falando, não quer dizer que essa é a melhor forma de se lidar com o assunto, né? Então, a minha resposta é uma não resposta. Eu não estou dizendo que não é para a escola fazer isso, né? E não estou dizendo que eu sou certo em tentar criar um espaço aí de comunicação não violenta, de reconciliação. Quer dizer, são formas que a gente tateia aí no caminho, né? E quando a gente trabalha numa escola pública, quando a gente trabalha num abrigo, quando a gente trabalha num ambulatório, as histórias são muito pesadas. E aí você tem que tomar muito cuidado com esse olhar de julgamento, né? Porque o sistema já está em pressão. Se você consegue oferecer um pouco de alívio, algumas coisas vão vir à tona, alguns monstros vão aparecer aí. Isso aí, então, é possível de se trabalhar, seja num espaço terapêutico, como um assistente social, como um psicólogo, um psiquiatra, um professor, um facilitador em constelações familiares. Né? Sendo que a história que eu contei é uma história de um processo mais longo. Constelações familiares, elas oferecem realmente aquele olhar do sistema ampliado, e muitas vezes a gente tem uma pessoa que está procurando uma solução, e ela muitas vezes consegue uma solução sim para ela, e isso vai reverberar para o sistema ampliado dela. Mas que as escolas elas têm essa orientação, essa é uma orientação de lei, isso precisa ser seguido, né? Da mesma forma que se a escola perceber que a criança está sofrendo agressões, ela precisa denunciar. E as consequências disso, né, a Larissa pode até também corroborar com isso, muitas vezes são negativas, né? A forma como a lei vai agir aí, né? Quer dizer, existem as possibilidades e aí existe o que deve ser feito, né? Então, essa é um pouco da minha experiência, da minha resposta nesse sentido. Larissa, você gostaria de complementar alguma coisa? Você também tem experiência nessa área.
Em relação a esse assunto, essa orientação, ela decorre de lei, né? É por força de lei, justamente considerando que crianças e adolescentes têm que ter um tratamento prioritário. E então a questão é como fazer essa aplicação dessa lei, que é importante, como você mesmo colocou aí, mas colocando talvez um filtro, usando uma lente nova, porque também a criança não pode continuar a ser, ficar ali na parte mais frágil, sem também receber o atendimento adequado. Então, a forma como esse atendimento é feito, a forma como essa lei é aplicada. Eu lembro muito do Sami falando que o direito sistêmico ele não pressupõe a ausência e deixar de aplicar a lei. Não é sobre isso, não é sobre essa situação que a gente se debruça quando começa a estudar sobre constelação familiar e sobre direito sistêmico, mas como usar essas lentes novas. Então, se aquela professora faz o acolhimento daquela criança que há ali um indicativo de abuso, de que está sendo vítima de um abuso, em casa ou em qualquer outra circunstância, né, doméstica, como que aquele primeiro olhar, ela inclui todas as pessoas ou se preocupa mais em levantar a bandeira da indignação? Eu falo isso porque lido com processos na vara da infância e juventude e esse exercício é diário, em cada processo, em cada audiência que eu entro, e é um lembrar constante desse exercício. Então, muitas vezes a gente se esquece do que é essencial, que é esse olhar acolhedor, amplo, incluindo todos ali do sistema, e prefere ficar levantando a bandeira da indignação e não vai resolver nada. Então, o problema, no meu ponto de vista, assim, não é tanto a lei, é como ela é colocada em ação. Eu vi que o Eurico levantou a mão e o João deixou um comentário no chat, Renê. Tá, vamos para o Eurico, que eu acho que é em cima desse debate aqui. Por favor, Eurico. Sim, eu só compartilharia que, assim, existe olhando pelo direito sistêmico, existe aí, como a Larissa falou, da fala do Sami, existe um ordenamento jurídico que a gente está submetido a ele, né, dentro desse ordenamento, até por conta de que somos operadores do direito. Mas existe também uma outra questão, né? Como que a gente vai olhar para essa pessoa que cometeu o abuso. Então, eu acho assim, existe esse lado que é necessário dentro do nosso ordenamento jurídico de proteção para a criança, mas eu que trabalho com justiça restaurativa, a questão é assim, a gente tem que compreender que por trás daquele ofensor existe toda uma história, né? O Bert mesmo tem uma fala que ele diz assim, que toda pessoa que foi vítima um dia, ela também se tornará um dia um ofensor. Então, dentro dessa pessoa que cometeu um abuso, uma violência sexual para uma criança, por trás dele também existe toda uma história. A questão para mim fica muito nítida assim, como é que eu vou lidar com isso? Ele tem uma parte legal que ele vai responder perante o ordenamento jurídico, mas e aí? Eu mesmo como operador do direito, mesmo como profissional do direito, eu vou excluir e vou julgar esse meu julgamento pessoal diante dessa experiência de vida dessa pessoa? Ou eu vou olhar que ele tem um passado, ele tem uma família, ele tem uma história, tem um contexto por trás dessa pessoa que cometeu a violência. Eu acho que é esse que é o olhar que a gente deve olhar, assim, colocar sobre essa situação. Eu brinco sempre com as pessoas, né, que têm contato, que eu tenho contato. Eu falo assim, que juiz, aquele que julga, está sentado lá num patamarzinho mais alto, né, lá numa sala, todo de terninho bonitinho. Esse tem o papel de aplicar uma lei, aplicar uma sanção. Eu não. Mesmo como profissional do direito, como operador de direito, eu não tenho esse papel, não me pertence. Eu não preciso tomar para mim isso. Ele já tem um profissional lá, concursado, ganha bem, inclusive, e fazer esse trabalho. Ele vai aplicar a lei, aplicar o ordenamento jurídico.
A mim não cabe esse papel, só isso que eu traria. Pelo contrário, a gente tem que acolher e olhar para essa pessoa, para esse ofensor, que ele tem uma história por trás dele. Ele tem todo um contexto que o levou... a gente coloca assim na justiça restaurativa, né? Quais os passos que conduziram essa pessoa a esse momento? É para aí que nós temos que olhar. Seria só isso, para ilustrar um pouco aí. Muito bonito, Eurico. Muito obrigado. Eu acho que o Eurico e a Larissa complementam essa coisa do... Eu gostei que o que o Eurico falou tem aquela coisa, né? Cada um no seu lugar, né? Cada um atua com força no seu lugar. Sim. E como que eu, no meu lugar, posso criar um espaço inclusivo? Né? Posso criar um espaço, como o Eurico falou, que possa oferecer um acolhimento. Né? Em alguns momentos, no lugar que eu ocupo, de repente, eu sou diretora de uma escola, chegou na minha sala exatamente uma denúncia, naquele momento eu tenho que agir. Eu não posso, às vezes, dar um passo para trás. Mas, às vezes, a forma como isso é recebido por uma professora, por uma orientadora, por um psicólogo, às vezes permite, ok, vamos abrir um pouco mais esse espaço, vamos acolher essa demanda, vamos verificar que recursos a gente pode utilizar dentro desse sistema. Eu, ultimamente, tenho atendido bastante no consultório agressores, né? Agressores sexuais. E é interessante, eles estão aqui não porque alguém mandou eles virem para cá, mas porque eles querem um espaço para entender também, para compreender, para falar dessa violência. Né? E, como você bem colocou, Eurico, a violência ela tem uma história no nosso sistema. É o triângulo dramático de Cartman. De Cartman. Né? Sim. Então, é um olhar, e muitas vezes quando a gente tem esse olhar, essa postura para o nosso cliente, a gente oferece um bálsamo, a gente oferece muitas opções, né? Porque ele também descobre que assim como ele é um agressor, ele também é uma vítima, e ele também pode ser um salvador, né? Principalmente se a gente olhar para a questão da autorresponsabilidade, se a gente conseguir levar ele a essa postura, né, de autorresponsabilização do que ele fez e do que ele não fez. Né? E eu vou usar essa fala, Eurico e Larissa, para complementar o que o nosso colega João colocou. Né? Eu li o que você colocou, João, e eu achei fantástica a frase do Bert Hellinger. Sim, eu sou responsável, a barriga é minha, e eu sou responsável pelo que acontece na minha barriga, ou seja, eu carrego um peso, né? Então, não é uma questão leviana, né? Não é simplesmente falar eu sou dona da minha barriga. As mulheres sabem as consequências disso. E assim, a gente está falando aqui bastante das mulheres, eu já vi vários casos de constelação familiar, o quanto isso pesa para o marido, o quanto isso pesa para o companheiro. Né? Mas exatamente nessa frase que você falou, né? A mulher é dona do seu corpo, verdade, dona do seu corpo e das consequências sobre o seu corpo. E aí todos nós aqui estamos inseridos numa cultura que às vezes, sim, é falocêntrica, sim, é machista, sim, é às vezes direcionada demais para um lado. E isso nos impede uma amplitude. Né? Então, os temas que nós estamos falando aqui são temas extremamente difíceis. Se a gente conseguir falar deles de um lugar mais amplo, ouvindo as experiências aí da Larissa, do Eurico, da Vera, às vezes a gente consegue sentir aquele, não, é possível dar mais um passo. Né? Ao invés de eu me murar e falar, não, isso não tem jeito, tem que acabar com essa canalice. Nesse momento, eu excluo. Fechou. Então, João, eu só fiz esse breve apontamento. Você gostaria de falar um pouco sobre isso? Não, Renê, foi bom que você complementou e a discussão foi boa e, né, já está adiantada a hora, está ótimo.
Qualquer coisa, você leva isso pro Marcos. Ele adora quando a gente leva pendentes para ele. É? Pode deixar. Legal. Agradeço, João, agradeço a todos vocês pelas suas dúvidas, questões, Eurico pela leitura. Eu passo a palavra aí para a Larissa, né? E para ela fazer aí o nosso encerramento. Nós te agradecemos, Renê. E, pessoal, somente marcando aqui o ponto, nós encerramos a página 188. Na próxima semana, retomamos no capítulo 16, página 189. E, com alegria, nos despedimos. Até a próxima terça, pessoal. Cuidem-se bem. Muito obrigada. Beijo, pessoal. Beijo. Até terça que vem. Obrigada a todos. Obrigada, Renê. Maravilhosa leitura, Eurico. Beijo. Obrigado, beijo.